Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a rainha das gemas. Elas são super clássicas e chiques. Eu tô falando das pérolas. E justamente por serem clássicas, elas são associadas a joias de avós. Quem nunca lembrou da sua avó ao pensar num colar de pérolas, por exemplo? Mas isso vem mudando ao longo dos anos e atualmente as pérolas estão presentes em joias super modernas e têm caído no gosto dos jovens também. Então, se você é adepta da frase "acho lindo nos outros, mas não combina comigo", talvez seja a hora de você repensar e dar uma chance para as pérolas. A pérola é produzida pela ostra e esse processo nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal contra um corpo estranho que entra nela. Um grão de areia, um parasita, pedaços de coral ou rochas, que chamamos de irritante, se depositam sobre a manta que protege o órgão interno da ostra. Por não conseguir expulsar o corpo estranho, ela o ataca, cobrindo com camadas de nácar ou madrepérola, como é mais conhecido, e então começa a produção da pérola. O nácar é uma substância branca, dura, lisa, rica em calcário, que é produzida dentro da ostra. A formação da pérola na natureza é um processo que pode demorar em torno de 3 anos e geralmente elas são retiradas com 12 milímetros de diâmetro, que é o tamanho mais comercializado. O nácar é responsável pelo diâmetro da pérola, quanto mais camadas de nácar, maior a espessura, e pelo brilho das pérolas. Então, para ficar mais fácil, eu resolvi separar a explicação das pérolas. Existem basicamente 3 tipos de pérola: as naturais, as cultivadas e as sintéticas. Nós vamos começar falando da pérola natural. Ela pode se formar em água salgada ou doce, sem nenhuma interferência do homem. A gente pode até considerar a formação da pérola um evento raro, por isso ela é tão valiosa. Existem alguns incidentes que podem atrapalhar essa formação. A pérola pode morrer naturalmente ou algum animal pode atacá-la. Por isso a gente considera realmente fascinante. Outro fator importante é a formação do nácar. Quanto mais regular for a pérola, ou seja, quanto mais camadas de nácar ela tiver, mais redondinha e perfeitinha ela vai ser e, consequentemente, mais valiosa. Ainda dentro das pérolas naturais, existem as pérolas irregulares, com formatos diferentes. Elas são chamadas de pérolas barrocas. As pérolas barrocas são menos raras e tendem a ter o menor valor. Há um tempo atrás, elas eram descartadas e não eram valorizadas na joalheria, mas atualmente elas têm feito muito sucesso. Sobre a cor das pérolas, a mais conhecida é a branca, mas existem muitas outras: creme, dourada, champanhe, cinza, negra, azul, verde e rosa. E essa diferenciação nos tons é causada pela cor dos lábios das ostras e pela espessura do nácar. E agora nós vamos falar sobre as pérolas cultivadas. As pérolas cultivadas são formadas exatamente da mesma maneira como as naturais. Porém, precisa da ajuda dos produtores de pérolas, como são chamados. Eles precisam esperar de 2 a 3 anos para que a pérola chegue na maturidade e assim começar a produção. Nesse momento, implantam um irritante chamado mãe de pérola dentro da ostra e aí começa a produção. Então agora eu vou explicar para vocês as etapas do cultivo das pérolas. As ostras são colocadas em cestas ou redes para protegê-las de predadores, peixes, tartarugas. Essas redes são penduradas verticalmente em linhas horizontais. O final dessa linha é ancorado com um bloco de concreto. Os estabilizadores verticais são colocados ao longo da linha e as boias intercalam para ajudar a segurar as ostras a uma profundidade adequada. A cada 100 mil ostras produzidas, metade morre imediatamente após o início do cultivo. E apenas 5% das ostras colhidas resultam em pérolas de qualidade. Ou seja, mesmo sendo cultivada e protegida dos perigos naturais, esse é um processo muito sensível. E por último, as pérolas sintéticas. Elas são feitas totalmente pelo homem. Existem vários métodos para fabricar com materiais diferentes, como vidro, plástico e casca de molusco. Algumas são revestidas com o pó da madrepérola. A mais conhecida é a Shell. Ela chega muito próxima da aparência de uma pérola natural.
Assim fica claro porque uma pérola natural custa mais do que uma pérola cultivada e muito mais do que uma sintética. Tudo está na dificuldade da produção, que a torna rara. Muitas pessoas me perguntam se tem como diferenciar uma pérola sintética da natural. Existe uma técnica que poucos sabem usar, é a dos dentes. Se você raspar a pérola suavemente entre os dentes e sentir uma textura áspera, parecendo grãos de areia, provavelmente a sua pérola é natural. Já a sintética é completamente lisa, tem um aspecto plástico. Mas que fique claro que essa técnica não é 100% definitiva, porque como eu expliquei para vocês, a pérola shell, ela tem uma cobertura com o pó da madrepérola, então ela vai ter esse aspecto arenoso. Então o teste dos dentes irá te auxiliar em alguns casos. A minha dica é observar bem a pérola, a cor, o brilho, o formato, lembrando que pérolas redondinhas e perfeitas são casos raros, elas geralmente possuem algumas curvas. Esses são alguns fatores que ajudam a diferenciar as pérolas naturais das sintéticas e as cultivadas. Mas levar a um profissional de confiança é sempre a melhor opção. Um outro fator que deve ser considerado são os cuidados com as pérolas. A gente tem que lembrar que a pérola é uma gema orgânica constituída por cálcio. Então, ela é facilmente corroída por produtos ácidos. Eles vão tornando a pérola mais porosa e tirando seu brilho. Perfume, maquiagem, protetor solar são produtos que potencializam esse processo. Alguns cuidados importantes que devemos aplicar é não tomar banho com as pérolas por causa do shampoo e do sabonete e evitar a piscina por causa do cloro. A maneira de guardar as pérolas também pode ajudar na preservação. Depois de usar, você pode passar um paninho macio para limpar as pérolas e guardar elas separadamente de outras joias para evitar arranhões. Colocar as pérolas em um lugar arejado e nunca em caixas ou sacos plásticos, porque a falta de umidade pode contribuir com a desidratação. Em algum momento você vai ouvir alguém falando que as pérolas morrem, mas elas não são seres vivos para morrerem. Essa é uma maneira errada de dizer quando ela começa a se descamar e ficar sem brilho. Isso faz parte de um processo de decomposição desde que a pérola sai da ostra. E essa degradação leva anos, mas é potencializada com o mau uso. Então, o segredo para manter suas pérolas bonitas e brilhantes é o cuidado. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem as notificações e me seguir no Instagram também. Até o próximo vídeo!